bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e você sabe que este tema de eleições é um tema que todo mundo está de olho, está acompanhando. Este é um ano eleitoral e é sempre muito importante trazer as autoridades que vão cuidar das eleições para bater um papo conosco e com os nossos internautas através das redes sociais. E olha, tem pergunta aqui dos internautas muito inteligentes. Eu quero já de antemão agradecer a você que nos acompanha pelas redes sociais. E eu hoje recebo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargador Pedro Ranzi. Há muitas informações importantes dos prazos, é importante a gente falar dos prazos para o eleitor, para o político, aquilo que o calendário eleitoral prevê nestes próximos dias e neste mês de maio, inclusive, e também sobre o serviço do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral e também as questões que envolvem as eleições como um todo. Presidente, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Satisfação ter o senhor aqui mais uma vez. Uma honra estar aqui. Desembargador, o dia 9 de maio é o dia do fechamento do cadastro eleitoral, ou seja, é o último dia para o eleitor requerer a inscrição eleitoral ou a transferência de domicílio. É o último dia para o eleitor que mudou de residência dentro do município pedir a alteração ou a transferência do domicílio, como a gente já conhece muito bem. É o último dia para o eleitor que mudou de residência pedir essa transferência. O último dia para o eleitor com deficiência solicitar a sua transferência para aquela sessão eleitoral especial. Pois é, você sabia que existe essa sessão eleitoral especial? Pois é. Desembargador, quem perder estes prazos pode requerer ali na OCA ou no próprio cartório eleitoral, enfim, uma outra situação ou perde de vez? Infelizmente, para esses serviços não há outro prazo e não há recurso por diversas questões. Como a eleição será em outubro, 7 de outubro, então o fechamento, o TSE nos orienta para que fechamos dia 9. Então não haverá outro prazo. Logicamente, algumas situações de alguns recursos por irregularidade de preenchimento, algumas coisas pequenas, se ajustam, mas o processo nesse sentido de transferência, filiação e inscrição termina dia 9. A gente sempre fala da importância do voto, do eleitor votar, fazer valer seu direito, até para que possa mudar a realidade do Brasil, colocar cada vez mais gente honesta na política e tirar os corruptos. E o TRE constantemente faz as campanhas do voto consciente, de não vender o voto. O TRE, para isso, continua funcionando ali na OCA para atender o eleitor, o cidadão. Vai continuar atendendo na OCA durante todo o ano, doutor? Vai continuar atendendo na OCA, é um local central, muito bem acomodados. Também estamos atendendo, vai continuar o resto do ano e nessa parceria. Estamos atendendo na escola José Ribamar, no Rio Grande do Sul, no Aeroporto Velho, no Alto Alegre, na escola Heloísa Tomé, e ali na Comar, no bairro da Comar, no Sebastião Pedrosa, né? Através da Comar. Então, estamos atendendo também na Central, lá no nossos cartórios, primeira, nona e 10ª zonas, próximo ao TRE. O cidadão pergunta, por exemplo, assim, se eu me mudei de um bairro muito distante para um bairro distante de onde eu morava, preciso fazer essa transferência. Então, o prazo é até o dia 9 de maio. Precisa fazer. Para poder votar, eu preciso fazer essa transferência para poder votar perto da minha residência. Se eu não fizer, eu vou voltar na minha sessão antiga. Porque tem que estar presente fisicamente, não é? Exatamente. Exatamente. Aonde o cidadão que passou por essa situação, teve uma mudança de residência, ele deve procurar para fazer essa transferência? É o cartório eleitoral, a OCA, o TRE, onde ele pode fazer qualquer local, qualquer locais desses já citados, na OCA ou no nosso central de atendimento, ou nas escolas, qualquer local de atendimento. Qualquer local será atendido. Doutor Pedro Ranzi, tem pergunta dos internautas aqui para o senhor. Olha essa pergunta aqui do Ronaldo Queiroz. Ele diz o seguinte: desembargador, na qualidade de eleitor, eu posso postar fotos dos meus candidatos nas redes sociais, como no Facebook, por exemplo? E até quando eu posso fazer essas postagens? Quais são as regras? Olha que interessante, doutor. Não pode, isso é uma campanha, né? Não pode, isso responderá a um processo eleitoral, porque nós estamos num processo ainda não deflagrado, né? E o que nós temos, a novidade esse ano, é o uso dessas redes sociais, mas com a limitação.
Nesse caso, ele está fazendo uma propaganda dos seus candidatos e a legislação não pode fazer. Até porque ainda são pré-candidatos. Poder ele pode, só ele vai responder para um processo. Impedimento não há. Impedimento há, ele vai responder no processo. E qual vai ser a pena para esse caso, doutor Pedro? Eu não posso dizer a pena porque eu não tenho aqui a legislação, mas há proibição nesse trabalho. Seria propaganda extemporânea? Extemporânea e irregular, fora de ordem. E depois que o candidato for devidamente ungido em convenção, após o dia 30 de junho, ele pode fazer isso? Em tese, ele pode usar redes sociais para divulgar seu trabalho. Ele pode. Pode. E isso o cidadão e não o próprio candidato, ou ele próprio pode fazer? Pode fazer. São redes sociais, tem uma legislação própria para isso. É a novidade desse ano. Nós temos duas novidades esse ano, que é a lei da ficha limpa, né, que já falamos aqui, e essa questão do uso das redes sociais. O Obama conseguiu um grande êxito em sua campanha nos Estados Unidos com aquele jargão difundido pelo Twitter. Yes, we can. Sim, nós podemos. E aquilo virou uma febre nos Estados Unidos. Todo mundo tweetava, aquilo virou a maior hashtag. E aqui também as redes sociais cumprem esse papel. A pergunta aqui do Marcelo Lima, desembargador. Eu queria saber se foi ajustado o sistema de contabilização dos votos, já que na última eleição o estado do Acre foi um dos últimos a contabilizar seus votos, o que para mim é uma vergonha, pois sendo o Amazonas e o Pará bem maiores em número de eleitores e extensão territorial, bem como em rios e etc., conseguiram esses estados contabilizar seus votos com muito mais rapidez do que o estado do Acre. Esse problema do sistema de contabilização já foi resolvido, desembargador? Veja bem, a questão de nós temos um plano de eleições, estamos bem arrumados, vamos dizer assim, mas são questões que acontecem no dia. Não sei se você conhece a realidade, no dia da eleição do ano passada, essa eleição maior, no dia, na hora da região do Juruá, foi chuva terrível. Torrencial. Na região do Juruá tem certas regiões no MOA, onde não há acesso dos meios de comunicação. E houve um desentendimento entre uma urna, então nós estamos fazendo o quê? Uma urna passou do local que ele podia transmitir. Então foi questões internas. Nós estamos orientando a todos esses mesários que têm um ponto de apoio. Nós temos apoios para helicópteros. Nós estamos trabalhando muito nesse trabalho desse projeto das eleições. Nós temos um plano estratégico e um plano das eleições. E esses gargalos, que eu não vou dizer que foi uma vergonha, a falha de nós somos humanos, nós estamos tentando corrigir. Já reuni com os escrivães eleitorais, com os cartorários, vou reunir com os juízes e resolver essa questão e queremos dar resposta no tempo e a hora. Porque nós temos uma mercadoria para entregar no dia certo, que é no dia 7. Muito bem. Olha só uma pergunta interessante também. O Demétrios Rodrigues, desembargador, diz o seguinte: para inativar uma candidatura política por compra de votos, somente com mais de uma testemunha que presenciou o fato ocorrido, basta ou precisa-se de outros tipos de provas? E que provas são essas, desembargador? A prova é testemunhar o material, o fotográfico, o filmar, o fotografar, alguma coisa. E só essa prova, ela será avaliada. É subjetiva a pergunta, porque eu não posso responder a questão em tese. Claro. Nós julgamos o processo o que tem nos autos, que está aqui dentro do caderninho, e não o que não está. E a prova é a rainha das provas, é a prova material, institucional, afinal, o que nós precisamos para dar a resposta. É caso a caso, e se essa testemunha for firme e trouxer provas concretas, com certeza o resultado será positivo. Então quer dizer que se eu tiver uma foto ou se eu conseguir filmar um político comprando voto, essa prova pode ser, enfim, aceita como prova robusta? Com certeza, né? Será avaliada pela corte, pelo juiz, pelo Ministério Público, pela denúncia, o inquérito. Há diversas fases de avaliação dessas provas. Muito bem, isso é muito interessante. Agora, desembargador, eu tenho aqui em minhas mãos o informe eleitoral que diz o seguinte: ministra Carmen Lúcia disse que TRS terão total apoio do TSE na condução das eleições de 2012. O que significa, desembargador, este apoio do TSE para as eleições no Acre? Bem, o TSE, na verdade, sempre deu muito apoio. Nós temos um orçamento próprio e nós estivemos em Brasília em duas posses, do ministro Aires Brito, que é meu colega de mestrado, e da posse da ministra Carmen Lúcia, que depois agendamos um encontro, um café da manhã e uma reunião de trabalho na sexta-feira da semana passada, da semana anterior.
né, após. E lá ela foi claramente só com os presidentes de tribunais e apresentou a sua nova diretores e secretários e assessores, e disse exatamente que ela quis ver o Acre, ela virá o Acre logo em breve, ela quer total harmonia entre Tribunal Superior Eleitoral e tribunais e juízes eleitorais, alinhados. E ela terá total apoio. E nesse sentido que ela quer, porque o que ela diz, a ministra? Nós temos uma mercadoria, como eu já falei, dia certo para entregar, e ela não quer que essa mercadoria, ela é mineira, e essa mercadoria que o toucinho vire torresmo. Ela usou essa expressão. Então, na verdade, nós queremos uma eleição limpa, o controle das forças políticas, forças econômicas, para que nós temos esse ponto de equilíbrio para que as eleições transcorram na maior normalidade. O TRE já está próximo de anunciar a decisão sobre o pedido de saída do deputado Astério Moreira do seu atual partido, o PRP, por mudança ideológica do partido, desembargador? Está com a relatora, salvo engano, a doutora Alexandrina. Eu não posso falar que é um processo em andamento, eu não conheço o processo. Ele esteve no meu gabinete, me visitando e indagando o andamento do processo, indaguei a relatora, acredito que em breve nós vamos julgar. Nós temos antecedentes na corte, precedentes na corte, no mês de encaminhamento positivamente. Eu não posso dizer o que será o julgamento, porque eu estaria pré-julgando. Mas acredito que, se dentro dessas condições que não se adequam mais às filosofias do partido, é normal que o político procure um outro partido sem a perda do mandato. Sem a perda do mandato. Porque já existe jurisprudência nesse aspecto. Mesmo o tribunal já decidiu diversas questões. Existe farta jurisprudência na corte a respeito disso, por conta da mudança ideológica do partido. Explica-se, o Astério Moreira, ele foi eleito pela Frente Popular, o PRP fazia parte da Frente Popular, e agora o seu partido, o PRP, está na oposição e tenta forçá-lo a participar da oposição. O deputado disse, não, fui eleito pela Frente Popular, quero me manter ideologicamente ligado à Frente Popular. Tem mais uma última pergunta aqui, desembargador, que eu gostaria de fazer ao senhor sobre aqui os mesários, aqui os internautas interessantes que eles participam e também querem saber sobre a ação. Se ainda existe aqui a pergunta deste internauta, se ainda existe aqui o Wellington Jonathan Oliveira, gostaria de saber qual o prazo e local para inscrição do mesário voluntário. Haverá custo de capacitação? E quais são os benefícios que os mesmos recebem ao serem mesários voluntários? João, eu gostei da tua pergunta e realmente o mesário voluntário é uma campanha, porque as pessoas muitas vezes não querem participar de mesário aquele dia que querem participar da eleição. Então nós temos ido às universidades, às faculdades, convidar os mesários voluntários, universitários que se dispõem a esse dia colaborar conosco. As vantagens serão 3 dias de folga, o auxílio alimentação, um certificado, que esse certificado que é importante que se diga, o tribunal dará um certificado, e esse certificado servirá como pontos para um caso de desempate no concurso público. Então tem esses pontos. Gente, felizmente nosso tempo está estourado. Eu quero agradecer aqui a vinda do desembargador Pedro Ranzi, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, e pedir perdão aos internautas, não tive tempo de fazer todas as perguntas. Desembargador, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Obrigado, estamos às ordens. Satisfação imensa. Para vocês de casa que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua audiência e carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.